Vamos abrir então aqui a nossa palavra para a gente meditar um pouquinho. Vamos abrir aqui em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Do versículo 27 até o 34. Marcos capítulo 5, do 27 ao 34. Marcos capítulo 5, do 27 ao 34, diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si sairia, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isto fizera. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Mais uma vez vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra poderosa, maravilhosa, que nós possamos aqui meditar nela, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa nos revelar, Senhor, verdades maravilhosas. Ministra, Senhor, nos nossos corações. Que a gente possa a todo momento, Pai Santo, saborear, Senhor, as revelações da tua palavra, Senhor Deus, dos nossos corações. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse trechinho, né, tão pequeno, fala daquela mulher, né, a famosa mulher que tinha um fluxo de sangue, que estava ali numa multidão, acompanhando aquela multidão, e ela vinha sofrendo já por 12 anos, né, por causa desse fluxo de sangue. Se a gente olhar para os dias de hoje, é uma coisa assim terrível, né? Terrível uma pessoa ficar tanto tempo com uma hemorragia, perdendo sangue. Imagino a saúde dessa mulher, como é que estava, né? Tão debilitada talvez, mas ela teve ainda forças para seguir ali a multidão e tocar ao Senhor, né? Tocar nas vestes dele ali com muita determinação, com muita vontade, com muita fé, porque ela sabia que dele viria ali a cura para a sua doença. Amém? Buscamos a cura, oramos por isso, achamos muito importante, né? Vamos sempre fazer isso, né? Mas não achamos que a cura é mais importante do que a salvação. Muita gente já foi curada, já abandonou a fé, já está por aí andando pelo mundo, né? E nós achamos que o mais importante então é a salvação, é permanecer no Senhor, do que simplesmente ser curado. Mas vamos discorrer aqui um pouquinho do texto, né? Precisamos compreender aqui que um verdadeiro encontro, né? Nosso ponto principal hoje aqui que nós vamos falar aqui com vocês é um verdadeiro encontro, né, com o Senhor Jesus. Ele pode realmente mudar a nossa vida. Ele pode mudar a nossa vida, tanto na questão saúde do corpo, quanto a questão espiritual. Questão saúde do corpo e a saúde espiritual. O Senhor Jesus, ele pode curar as nossas doenças carnais e da nossa alma. É verdade ou não é? Verdade, ele pode, eu creio nisso. Ele pode solucionar questões difíceis de se resolverem, questões que tiram o sono, questões que nos preocupam. Quantas vezes acordamos com aquelas preocupações terríveis, né? Das coisas que precisamos resolver.
Nós ensinamos os irmãos aqui, falamos, né, pelo menos aprendemos juntos, né, que ao levantar da cama, né, a nossa primeira coisa, antes até mesmo de colocar o pé no chão, entregar a nossa vida ao Senhor, entregar as nossas dificuldades, os nossos problemas para o Senhor. Quando fazemos isso, nós confiamos que Ele pode mudar todo o quadro, toda a dificuldade que temos, Ele pode mudar, né? Ele pode também trazer libertações através desse encontro, não é verdade? Libertações de vícios, né? Bebidas, cadeias espirituais, né? Até mesmo de situações religiosas, não é verdade? Situações religiosas sim, situações que nos impedem de ter o conhecimento do Senhor, coisas que aprendemos, né, com as tradições, com a religiosidade dos nossos pais, dos nossos parentes, né? Aquela coisa que vem de geração em geração e chegou até nós e nos impede de conhecer verdadeiramente ao Senhor. O Senhor, Ele pode nos libertar disso. Ele pode proporcionar uma vida de comunhão com Deus que jamais tínhamos provado, né? Quando quebram-se cadeias, quando quebram-se maldições que vinham e que iam nos levar ao inferno, porque não conhecíamos ou porque não tínhamos o acesso a Ele, hoje nós vamos ter a oportunidade de ter aqui comunhão com o Senhor. Então eu quero dizer para você que um encontro com o Senhor, ele pode ser a chave para mudar a sua vida, como eu tenho certeza que já mudou a vida de muitos aqui, e nós precisamos levar esse encontro àqueles que ainda estão lá fora, para que eles tenham esse encontro maravilhoso e possam ter as suas vidas, né, mudadas. A nossa natureza carnal, a nossa natureza perversa e má, aquela natureza que nós herdamos lá do Jardim do Éden, aquilo que houve, né, que eu falei agora há pouco sobre ter trazido doenças e apodrecimento ao nosso corpo, ela trouxe também a separação de Deus. Isso nós já temos falado aqui, né, por várias vezes, né? Tem trazido aqui a separação de Deus, tem trazido para nós coisas horríveis, difíceis, né, que a gente tem que saber administrar isso, né? Mas essa natureza carnal, ela sempre procura a sua plena satisfação da carne, né? Um exemplo mesmo é esse da quinta-feira que eu falei, né? Tão gostoso ficar em casa, não é? Tão gostoso ficar em casa, ficar às vezes assistindo um programa, às vezes ficar fuçando lá na internet sem, né? Ainda mais quando cai um pouquinho de chuva, você acho que eu não vou na igreja. Isso é satisfazer os desejos da carne, isso é dar vazão para a carne, né? Deixar com que a carne decida aquilo que a gente vai fazer. Mas Colossenses capítulo 3 diz que quando nós somos nascidos de novo, quando nós nascemos do Senhor, nós procuramos as coisas que são do alto. E quando nós procuramos as coisas que são do alto, nós procuramos agradar a Deus, agradar ao Espírito e matar a carne, mortificar a carne, enfraquecer os desejos da carne. Esse é o desejo de Deus para nós e é a nossa luta diária, né? Paulo ainda dizia assim que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue. Aquilo que ele não quer fazer, isso ele tem prazer em fazer, isso ele faz. Por quê? Romanos 7, é aquilo que a carne busca, a carne proporciona, a carne nos puxa para fazer as coisas, para ter plena satisfação. Nas igrejas acontece muito isso, né? O mesmo, né? As pessoas vão buscar aquilo que agradam a carne, né? Buscar bênçãos materiais, porque eu quero melhorar de vida, eu quero ganhar mais, eu quero um novo emprego. Não é nada demais em tudo isso, é plenamente normal as pessoas quererem isso e buscar no Senhor, orarem para isso, mas a nossa vida não pode estar pautada somente nisso, não pode estar somente nisso. A nossa vida tem que estar pautada, né, em agradar ao Senhor. A gente tem falado nesses últimos dias aqui, às terças-feiras, né, os irmãos que têm vindo aqui nas terças-feiras nos RIPs, né, a gente tem dado uma passada pelo assunto do pecado. Então tem sido muito bom a gente recordar algumas coisas, e quando a gente vê assim, a ação do pecado, ela é escravizadora. A ação do pecado no homem, ela é ação de morte, né? É ação de morte. Mas o sangue de Jesus, o ato de Jesus ter morrido na cruz, ele vem e nos traz toda a libertação disso.
E aí é o que nós precisamos fazer, aquilo que está escrito em Filipenses 1, versículo 6. A boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Mas para isso nós precisamos colaborar. Nós precisamos ajudar ao Espírito a fazer essa boa obra desde o início. Estamos aqui, nos convertemos, estamos ouvindo, estamos lendo, estamos tendo comunhão com Deus, mas se o nosso coração não estiver nas coisas que são do alto, a gente não consegue vencer. Porque em Apocalipse o Senhor diz que a porta é por dentro do nosso coração. Quer dizer, a maçaneta, o poder de abrir essa porta está totalmente nas nossas mãos. É nós quem abrimos, é nós que participamos, deixamos o Espírito participar. É nós que colaboramos com o Espírito em fazer o melhor para nós. E quem colhe os frutos? Nós mesmos. Nós mesmos. Porque aquilo que era o mais difícil, que era a cruz do Calvário, já foi feito. Matar o pecado que nos escravizava, já foi feito. Amém? O que sobrou para nós? Crer no Senhor Jesus e colher dele os frutos. Está nas nossas mãos. Se não fizermos, né, aí nós somos prejudicados com isso. É muito, como diz o pastor Eros aqui, é minimamente inteligente, não é verdade? Aquilo que é difícil, aquilo que era impossível, já foi feito. Aquilo que ficou para nós é fácil. O Senhor não nos dá um fardo maior do que aquilo que nós podemos carregar, aquilo que nós podemos fazer, crer no Senhor Jesus, entregar a Ele as nossas vidas. Amém? Esse texto ele fala de uma situação de cura do corpo de uma mulher que tinha um fluxo de sangue aí há pelo menos aí 12 anos, é o que a Bíblia nos mostra. E essa mulher, ela sabia no fundo do seu coração que se ela buscasse, se ela corresse, se ela tocasse, né, pelo menos nas vestes do Senhor, com muita fé ela conseguiria. Essa era a esperança que movia o coração dessa mulher. E o nosso coração? O que nos move? O que nos leva a ter essa certeza? Quantas dificuldades nós temos no nosso dia a dia e nós muitas vezes nos prostramos diante da doença, ficamos aí parados, né? A depressão chega, nos judia de nós, não é mesmo? E o que nós precisamos muitas vezes é essa determinação. Não, eu vou levantar daqui, eu vou correr, eu vou tocar nas vestes do Senhor, eu vou buscar. Ele é a única fonte de poder, que a palavra diz, que quando ela tocou no Senhor, tocou nas suas vestes, o próprio Senhor Jesus, em algumas versões, diz que saiu poder. Em outras versões, ele diz que saiu virtude. A palavra de Deus não diz que o Senhor vai correr atrás de nós, que o Senhor vai vir atrás de nós no momento da nossa dificuldade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está ali. Tem que ter uma atitude nossa, tem que ter vontade no nosso coração, tem que ter vontade de mudar a nossa vida. Eu entendo que a questão principal aqui não é a cura desses 12 anos de fluxo de sangue, embora seja muito importante, viu? A saúde é muito importante, nós sabemos disso, nós oramos por isso, nós entendemos isso. Mas eu entendo que a mensagem principal aqui não é a cura dos 12 anos. Lógico que isso tem num cenário, ele mostra o poder de Deus, a glória do Senhor se manifestando, a glória do Senhor a nosso favor, para nos curar, fazer tudo aquilo que nós precisamos. Mas eu entendo que no momento em que essa mulher tocou nas vestes do Senhor, aqui tem um versículo que mostra para nós aqui. Tem um versículo aqui que mostra que no momento em que o Senhor Jesus, em que ela tocou, o Senhor Jesus ficou procurando quem havia tocado nele. E quando ele encontra a pessoa, ele olhou para o seu redor para ver quem havia feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que tinha ocorrido, o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se diante dos seus pés, temendo
tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Olha só o que aconteceu aqui nesse versículo aqui. A mulher prostrou-se. O sinal de prostração, ela é nada mais é do que o reconhecimento do senhorio de Cristo. Reconhecer que Cristo é Senhor, que nele há toda a provisão. Amém? Ela reconheceu isso e se prostrou diante dele. Ela, tremendo de medo. Por que tremendo de medo? Está diante do Pai. Ela tremeu de medo por causa da situação que dizia na lei antiga dos judeus. Toda mulher que tivesse no seu período menstrual, ela não podia ir ao templo, não podia, nos dias que o templo era aberto para todos orarem, as mulheres que estavam nessa situação, elas não podiam, porque elas eram consideradas impuras. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue de 12 anos, ela não poderia estar no meio daquela multidão dos judeus. Ela corria ali um sério risco até mesmo de ser apedrejada, né, de ser morta ali, por causa da lei dos judeus. Por isso então que ela chega aos pés de Jesus, tremendo de medo, até mesmo pela reação daqueles que estavam ali ao seu lado. E Jesus, sendo Pai, Deus maravilhoso, amoroso, né, aquele que conhece as nossas dificuldades, as nossas aflições, Ele acolhe essa mulher, né? Ele ainda dá a ela a oportunidade de abrir o seu coração. E aqui a palavra está dizendo que ela confessa a Ele tudo aquilo que estava no seu coração. Ela fala para Ele tudo aquilo que lhe afligia. Cura completa do corpo e da alma. Corpo e da alma. É o perdão dos seus pecados, das suas dificuldades, de tudo aquilo que afligia, né? O peso que a lei, o peso que os homens colocavam sobre essa pessoa, Jesus vem e tira. O versículo que eu acabei de falar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim. Mas não é isso que eu ia falar. Lançai sobre mim o seu jugo, né? Porque ele é suave e o seu fardo é leve. Verdade? Tudo aquilo que a lei colocava sobre os homens, colocava sobre as mulheres, Jesus vem tirar. Esse versículo ele fala sobre isso, porque naquela época cada um dos homens ali, fugiu a palavra agora, dos homens ali homens da lei que faziam ali o aconselhamento, né, os sacerdotes, tinham ali duas pessoas muito importantes que aconselhavam, e cada um direcionava o povo para um tipo de julgamento. Se você é muito parecido com o que a Igreja Católica ainda continua fazendo, né, quando a pessoa se confessa, ela tem ali que pagar ali a sua penitência de alguma maneira, né? É dada ali uma penalidade para que ela seja livre dos seus pecados. E naquela época não era diferente, né? Eles davam para aquela pessoa, né, a leva no templo como sacrifício, um pombo, dependendo do seu pecado. Se ele fosse mais forte, levaria ali talvez um cabrito, uma ovelha, um boi, sei lá qual era a quantidade, depende daquilo que a pessoa fazia. E Jesus, vendo aquilo, ele se indigna com aquilo, né? Fica indignado com aquilo, e ele fala assim: poxa vida, mas vocês estão, ao invés de retirar o pecado, retirar o fardo, vocês estão colocando mais fardo. Mateus capítulo 15 diz que eles colocavam fardo tão pesado que eles não moviam nem um dedinho para ajudar as pessoas. E é por isso então que Jesus, ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Cansados do quê? Cansado dessa podridão, cansado desse sistema falido que o homem implementou ali, de ficar julgando as pessoas, né? Toda vez ele fala: pastor, te amo. Então esse sistema falido, esse sistema ruim que o homem inventou, que o homem jogava sobre as pessoas, o Senhor Jesus, ele convida as pessoas para que tire esse pecado
e que elas tenham dias mais fáceis de vida. O meu fardo é suave, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou dividir com você, eu vou tirar de você esse fardo pesado, eu vou perdoar os seus pecados, e acabou, porque lá na velha lei, os pecados eles eram cobertos pelo sangue dos animais. E João Batista, quando ele vê Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não que cobre o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que perdoa os pecados do mundo, né? Que alivia os pecados do mundo, que alivia o fardo que estamos carregando. Olha só que diferença. Os nossos pecados, eles não são mais cobertos, eles eram cobertos e eles ficavam longe dos nossos olhos. Mas hoje, com o sangue do Senhor Jesus, eles não existem mais. Eles vão para o mar de esquecimento, onde o Senhor não se lembra mais dele. Então eu vejo que aqui, nesse texto, o que essa mulher buscou aqui foi não somente a cura para a sua doença, né, esse fluxo de sangue de 12 anos que preocupava muito ela, mas ela teve a oportunidade de colocar em ordem toda a sua vida espiritual, todo o seu peso, tudo aquilo que acabava com a sua vida. Ali naquele momento, quando ela busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor Jesus faz todas as coisas ao nosso favor. Naquele momento ali, diante do Senhor Jesus, ao invés de uma mulher com um fluxo de sangue de 12 anos e um coração carregado, cheio de pecados, ali existia ali uma mulher ex-rejeitada pela sociedade. Havia ali uma mulher ex-doente, agora curada. Ali havia uma mulher ex-impura pela lei. Ali havia uma mulher ex-mal amada. Quem é que se aproximava de uma mulher? Quem era o marido ou um homem que se aproximaria de uma mulher com um fluxo de sangue de 12 anos e tendo o peso da lei sobre suas costas? Não tem. Mulher mal amada, mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher doente, né? Uma mulher impura, né? E o Senhor transforma, faz nova todas as coisas, né? Faz nova todas as coisas, todos. E aí o que eu pergunto para você, né? O que nós precisamos para ter esse encontro que pode trazer coisas diferentes para a nossa vida? O que nós precisamos fazer para tocar nas vestes do Senhor, para ter todas os nossos problemas, as nossas dificuldades serem tratadas, serem perdoadas, né? Serem jogadas no mar do esquecimento? O que nós precisamos? Sinceridade do nosso coração, determinação, fé, ousadia. Precisamos de tudo isso. Fé, saber que o Senhor é Deus, saber que só nele há todas essas possibilidades de tirar de nós essas enfermidades, esses males que são jogados, que a própria sociedade, a própria língua das pessoas que estão às vezes ao nosso lado nos falam isso, né? Joga peso, joga maldade sobre nós. O Senhor Jesus, Ele vem nos livrar de todas elas. Ele vem curar o nosso corpo e vem também nos livrar de tudo aquilo que aflige o nosso coração. Eu separei alguns exemplos aqui, né, para a gente poder entender aqui, né, algumas coisas também que aconteceram nesse mesmo sentido. Havia um homem, né, publicano chamado Zaqueu. Todos conhecem, né? Já falamos sobre ele aqui um dia. Aquele homem pequenininho, dificuldades ali para enxergar quando Jesus passava, subiu naquela árvore espinhosa, né? Ele subiu lá para ver Jesus passar. Ele era publicano. O que quer dizer publicano? Publicano quer dizer ser representante do governo romano. O governo romano não poderia estar em todos os lugares cobrando os impostos e levando esse dinheiro até Roma, né? Então ele identificava pessoas com esse potencial e dava o título para essas pessoas de publicano. Zaqueu era um deles. Zaqueu, ele recolhia os impostos dos cobradores. Ele era chefe dos cobradores. Dá para entender?
Ele era um grau acima dos cobradores. Mateus, né, ou Levi, antes da conversão, ele era cobrador de impostos. Jesus, quando escolhe os 12, passa ali pela coletoria e chama ele. Ele larga tudo lá e segue Jesus. Então, Zaqueu era chefe de Mateus. Deu para entender, só para se situar aí nesse cenário todo aí. Então, Zaqueu, ele é escolhido para ser publicano e cobrava impostos. Ele extorquia as pessoas, cobrava impostos demais, roubava as pessoas, mandava a parte de Roma e o restante ficava com ele. Verdade? Olha só que espertinho que ele era. Nada diferente dos nossos políticos hoje. Nada diferente, né? Amor pelo dinheiro, pela corrupção, né? Não, sempre existiu. Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, que ele sobe naquela árvore e o Senhor Jesus fala para ele: desce daí porque hoje eu vou pousar na sua casa, eu vou jantar com você, né? O jantar naquela época era uma cerimônia sagrada, era muito importante. As pessoas, uma pessoa receber a outra para jantar com o outro, né? Até para não esquecer, o pastor Eros, domingo passado, que ele lançou um desafio, né? Quem vai convidar alguém para tomar café com você essa semana? Aí um monte de gente levantou a mão, né? Então não vou perguntar quem fez, tá? Não vou perguntar quem fez. Mas se você fez, legal. Se você não fez, faça essa semana. Se possível, convide aqueles que não tem muita amizade, estão um pouco mais distantes, para você ter um pouco mais de comunhão com eles. Amém? Então Jesus vai à noite na casa de Zaqueu, vai jantar com ele, vai dormir na casa de Zaqueu, né? E naquele jantar, o Senhor Jesus tem a oportunidade de conversar com o Zaqueu. E Jesus, ele tem a oportunidade de conversar com ele e arrancar do seu coração todas as suas maldades, tudo aquilo que estava ali oculto, tudo aquilo que precisava de perdão. Explicou para Zaqueu tudo aquilo que ele não entendia, né? Jesus, ele consegue tirar o coração de Zaqueu de uma situação errada. Zaqueu ia para o inferno. Zaqueu estava roubando, Zaqueu tinha amor ao dinheiro, né? E o Senhor Jesus, naquele momento ali, foi muito importante na vida de Zaqueu, ao ponto da Bíblia dizer assim, que houve salvação naquela casa. Quando Jesus fala assim, houve salvação naquela casa, olha, pode ser até que eu seja muito otimista, mas eu acho que não foi só Zaqueu. Eu acho que muitos dos convidados de Zaqueu, que participavam daquela sociedade maldita ali do dinheiro, né, dos homens que extorquiam, que roubavam, que gostavam, né, de desviar as coisas, né, que faziam parte do grupo de Zaqueu, acho que muitos deles também foram salvos. Muitos deles tiveram a oportunidade de entender aqui a mensagem que o Senhor Jesus quis trazer. Mudança de coração, mudança de objetivos, né? Mudança dos seus padrões éticos. Jesus, ele se coloca diante desse padrão imundo que habita no homem, que vem da natureza má e perversa, e quando há esse confronto, a gente tem a oportunidade de entender o quanto nós somos ruins, quanto nós somos maus, quanto o nosso corpo, nosso espírito, a nossa alma, ela foi afetada pelo pecado. Quanto nós somos tortos em relação ao Senhor Jesus. E aí, a palavra do Senhor diz que houve salvação naquela casa, porque houve entendimento, houve desvio, né? Ou melhor, aquilo que andava desviado volta para os seus trilhos, volta para a retidão, que é tudo que o Senhor quer de nós. Amém? Outro caso para a gente entender aqui. Saulo de Tarso, um homem que todo mundo conhece hoje Paulo, mas antes, quando ele era Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, assassino, né? Matavam os cristãos, encerrava-os na prisão, perseguia-os, tortura, né? Por quê? Por que Paulo fazia isso? Porque ele cria demais naquilo que foi ensinado a ele. Paulo cresceu, né, aos pés de Gamaliel,
mestre da lei, aprendeu tudo sobre a lei. Naquela época, todos os meninos de 9 até 12 anos, eles iam ter com os sacerdotes, e ali eles aprendiam tudo sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles saíam de lá com 12, 13 anos de idade, já indo para a sinagoga, né, discutindo, falando de igual para igual com pessoas maiores, porque eles haviam ficado desde os 9 até os 12, estudando, sabendo tudo sobre a lei, sobre os 5 livros da lei. Paulo não foi diferente, Saulo não foi diferente, aprendeu com Gamaliel, viveu com Gamaliel, que era mestre da lei, defendia a lei como aquilo sagrado em seu coração. Quando ouve falar de Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, estando aqui entre nós, Paulo não aceitava isso. Mas naquele momento, indo para aquela estrada de Damasco, né, quando o Senhor Jesus tem aquele encontro com Saulo, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, Jesus, com a sua glória, a sua imensa luz, cega-lhe os olhos de Paulo, ele não consegue enxergar. Os soldados tiveram até mesmo que tirar ele ali daquele lugar, do meio daquela estrada, porque nem isso ele conseguiria fazer. Perdeu totalmente o rumo. Um encontro que trouxe mudança na vida de Saulo. O restante eu não preciso nem falar. Todas as cartas de Paulo, todas as epístolas de Paulo que nós lemos, nós aprendemos demais com ele. Um homem, como o pastor Eros fala, de um calibre fora do comum. Fora do comum. Um entendimento das coisas do Senhor fora do comum. Que explica sobre a graça, sobre a libertação do pecado, como eu não havia visto ainda outro livro para explicar como as cartas de Paulo. Outra pessoa que teve um encontro com Jesus foi Davi, diante de Golias. Qual era o problema maior de Davi? Golias, um gigante, lutador, acostumado a matar, cortar pescoços, verdade? E Davi quem era? Um simples pastor de ovelhas. Senhor Jesus, Senhor Deus, na época, lá no Velho Testamento, Jesus ainda não havia sido revelado, mas tenho certeza que ele estava junto, a Bíblia nos garante isso. Tem um encontro com ele, e também tudo que aconteceu na vida de Davi foi para a derrota de Golias, foi para mostrar que todos aqueles que estão com o Senhor não são as nossas mãos que fazem, mas sim a vontade do Senhor. O Senhor é quem faz por nós. Amém? O que nós precisamos ter? Fé, esperança e obediência. Fé, esperança e obediência. A fé é aquilo que vai nos levar a obter aquilo que o Senhor tem para nós. No caso da mulher, cura para os seus 12 anos de fluxo de sangue. A esperança, meio às dificuldades, meio a todos os problemas do nosso dia a dia, nós sabemos que através da nossa esperança e da fé, o Senhor vai fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Amém? Muito mais do que pedimos e pensamos. A obediência, a obediência é o que aconteceu na vida dessas pessoas. Confessaram os seus pecados, colocaram a sua vida em ordem, abriram o seu coração para o Senhor, e o Senhor teve a oportunidade de fazer novas todas as coisas. O que nós estamos precisando? O que nós precisamos para ter esse encontro maravilhoso? Abrir o nosso coração e deixar que o Senhor faça o melhor por nós. Limpar as nossas dificuldades, nos tornar mais santo, fazer novas todas as coisas, nos capacitar para todos os nossos planos, para toda essa jornada, esse caminho que nós estamos ainda para seguir lá para frente. Precisamos desse encontro, não só nós, mas se nós olhamos para o nosso lado,
em casa, no nosso trabalho, na escola, em todos os lugares onde estamos, a gente vê assim tanta gente com talvez um selo na testa ali, condenado, vai para o inferno. Precisamos falar de Jesus, precisamos levar essas pessoas a terem um encontro que mude, um encontro que transforme, um encontro que muda a vida dessas pessoas, para que elas possam receber aquilo que de graça nós recebemos, receber do Senhor Jesus aquilo que Ele também nos entregou, amém? Seu sangue maravilhoso, a oportunidade de ir aos céus, a oportunidade de receber a graça que nos foi dada para que a gente fosse livre de todo pecado, livre de toda a condenação, livre da escravidão que nos leva ao inferno, que nos levaria, que nos levou, que queria nos levar um dia. Nós precisamos hoje de graça também levar para essas pessoas que estão ao nosso lado. E para nós nos manter firmes, fazer a manutenção da nossa fé, a cada dia, a manutenção da nossa fé, mantê-la em ordem, sempre crescendo, sempre avançando, crescendo, sempre crescendo. Comunhão com o Senhor, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, estar aqui junto com os irmãos, ambiente gostoso, agradável, mantendo os irmãos animados.